Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse é mais um vídeo de educação financeira. Não se trata de um vídeo de recomendação de compra e venda. Hoje vamos falar do fundo PFIM. Esse fundo, para quem não conhece, ele é um fundo que ele é um fundo da Polo Energia, da Perfin, e ele é focado basicamente em transmissão de energia. Então vamos lá, vamos conhecer o fundo. Para isso, eu usei o relatório do segundo trimestre, porque não saiu o terceiro TRI ainda, e ele é bem mais completo que os relatórios mensais, que são mais sucintos, né? Então é para dar uma visibilidade para quem ainda não conhece esse fundo. Para quem conhece, é uma repescagem aí, né? Então vamos lá, como é que está a questão de negociação de preço dele, né? Esse fundo negocia hoje com um desconto aí bastante interessante. Ele está negociando a 0,82 do VP. Um fundo que tem um valor de mercado, assim, um valor de patrimônio de 1,5 bi, está negociando aí próximo de 1,2 bi. Então, distribuiu desde o início R$ 26. Então, um fundo bastante interessante. A gente vai ver aqui o foco desse core, desse fundo aqui. O core dele, visão geral, é 70% em transmissão. Então, a gente está falando de 7 ativos de transmissão aqui. Por que ele busca a transmissão? Então, ele vai explicar um pouco aqui esse foco dele. Primeiro, ele é o maior fundo de infraestrutura de energia listado no Brasil, né? Primeiro, porte, né? Ó, esse fundo, então, tem um market cap muito grande. Aí ele tem parceria, esse é um dos diferenciais dele, né? Ele faz parceria com uma empresa relevante do setor elétrico, né? Ou seja, com a Alupar. Diversos desses ativos, 6 a 7 ativos, ele faz parceria com a Alupar. Então a Alupar é a maior empresa, né? Para quem não conhece, de transmissão privada na América Latina, uma empresa de porte enorme, né? Então, essa parceria funciona em vários aspectos, né? Tanto para investimentos, como para a questão de manutenção e operação das linhas. Então, isso é muito interessante também. Bom, o fundo aqui trabalha como produto financeiro verde, né? O que mais que a gente tem de relevante aqui? Os 7 ativos estão totalmente operacionais, né? E a liquidez dele é muito boa também. O volume médio negociado, 1,4 milhão. Então, é um fundo que negocia muito bem na nossa B3 aqui. Indo em frente, um pouco da capacidade aqui do fundo, olha só que interessante as parcerias dele, por exemplo, a parceria com a Alupar, né, equivalente a uma operação das linhas de transmissão aqui, ó, de 3.890 em linhas de transmissão e 15 subestações, né, essas aqui são as parcerias que ele tem com a Alupar. E assim por diante, né, as parcerias que ele tem com demais empresas aqui, com uma série de empresas, né. Comentário do gestor. Lembrando que esse fundo é somente transmissão, tá, pessoal? A gestora tem parcerias em diversas áreas para outros segmentos também, mas não dentro desse fundo. Então, o EBITDA, né? Como é que foi o ciclo, né? O primeiro semestre de 2023? EBITDA 92,7%, receita líquida com crescimento de 10% relativo ao ano anterior. Então ele comenta aqui, né, que a questão dos leilões, teve um leilão de transmissão no início do ano, a gente comentou isso em outro fundo aqui também, eu acho que foi no BDIV, né, e o comentário é o mesmo, né, basicamente que existe um apetite muito grande por ativos desse setor de transmissão, e o leilão, por exemplo, teve 9 lotes, né, e contou com um desconto médio de quase 50% em relação à RAP máxima, né. Então, o que acontece realmente é que o mercado tem apetite para ter esses ativos aí em portfólio, né? É, Voltando aqui para a visão geral do portfólio dele, para quem não conhece, 7 ativos totalmente operacionais, né? Onde a gente tem como que está a participação dele via SPE em todos esses ativos. Aí, por exemplo, ele tem 30% aqui, 34% na TPE, na TCC, na TSM 34% também, na ETB 35%, na EDTE quase 25%. E aí a holding, né, Apollo 1517, ele tem aqui 35% da TME e 100% da CGI. Todos os ativos são operacionais. Então, essa estruturação do fundo. Aqui um detalhe maior, né, quanto que é a linha de extensão de cada uma dessas. A moral da história é que isso aqui totaliza, ao final de tudo, né, 2.259 quilômetros de linha de transmissão. É muita coisa, né, pessoal? Sim, você compara o porte desse fundo realmente com os outros, ele é muito maior. Questão das subestações, ele tem ainda 6 subestações novas, né?
Aqui está a participação dele, a gente já viu. Tem algumas operações mais antigas, por exemplo, o TME, que já é data de 2011, tem algumas operações de 2020, né? Então, o fundo tem operações bastante consolidadas. A RAP total dele, 366 milhões de RAP, né? Ou seja, isso é a receita anual permitida, é a receita garantida do fundo, onde tem a questão de disponibilidade e tem a parcela variável, né? Se ele acabar, por exemplo, operando mais do que está contratado, tem essa parcela variável. Disponibilidade média das linhas, 100%, 100%, 100%, bastante interessante. Aqui a gente tem 99,6% de média dos 2 últimos anos. Então, um fundo bem consistente, né, pessoal? Vamos agora aos destaques da parte financeira desse fundo. E aqui vale a pena também, isso é um entendimento bom sobre equity, né? Estudando esse fundo, a gente vai entender os ciclos de um FIPE de equity, ele deixa isso bem relatado aqui. Como é que são as fases dele, né? Fase de crescimento, onde ele toma mais dívida, e a fase onde o fundo já está bastante amortizado, né? Onde já teve o retorno dos investimentos. E pode, portanto, distribuir mais. Então, aqui está a parte da distribuição dele, como é que funciona. Então, ele gera esse EBITDA, né? Fantástico aí. Então, beleza, gerou o EBITDA, aqui tem o EBITDA anualizado, né? De cada uma dessas ativos que ele possui, né? Por exemplo, então lá tem 55 milhões aqui da TME, no total ele gerou 895. Aí como é que funciona a distribuição? Então ele gerou o EBITDA, o que, que ele vai pagar? Ele vai pagar a questão de imposto, né? Ele vai pagar a questão da dívida, e aí o que sobra ele vai para distribuição. Então, basicamente, essa é a lógica, né? E como é que isso funciona na prática? Na prática, ele tem distribuído um dividend yield acumulado, né, da ordem de 12%. Veja essa escadinha aqui. No total do fundo, ele está maior do que a NTNB. Se comparar com a NTNB acumulada, né, ele está aí basicamente 2% acima. Logicamente, isso aqui não considera, ele fala aqui, né, não considera a questão de gross up. Então, o que é gross up, né? Ele fala, vai tirar o valor da NTNB que você pagaria de imposto, né? Então, você pagaria 15% sobre esses 24% de ganho que você teve, né? Então, parte disso aí, né, já seria descontado. Você tiraria aí uns 3% facilmente desse ganho aqui. Ou seja, isso aumenta o ganho dele em relação à NTNB equivalente, ok? Essa é a vantagem de investir nesses fundos, né? FIPE, FIINFRA, né? Ambos são isentos de IR, mas não só isso, isento também de compra e venda e ganho de capital, né? Então, a gente tem esse incentivo enorme, né, para a gente estar investindo nesses fundos. Não é nenhuma recomendação. Aqui, pessoal, olha só que bacana. 2022, né? Como é que foi a distribuição dele, né? Distribuiu um dividend yield de 14, né? E esse ano aqui ele está seguindo essa linha das distribuições aqui, valores um pouco menores, né? Vamos ver na sequência como é que vai fechar isso aqui, beleza? Aqui, na parte de expectativas, aqui a gente vai ver o fechamento. Então, vocês viram, né, que ele vinha distribuindo, por exemplo, aqui 12%. E aí a galera vai perguntar, né? Tipo, porra, mas caiu, por que esse ano, né, a expectativa de distribuição só de 6,5, o fundo tá indo à falência, né? O que que tá acontecendo? Aí por que que até 2027 a distribuição do dividend yield se torna mais baixa? Ciclos, né, pessoal? Ciclo de investimento, alavancagem, realavancagem, ou seja, esses ativos aí, eles demandam um nível de investimento importante para você estar adquirindo novas linhas, principalmente, e para você estar fazendo manutenção das linhas, enfim. Você tem ciclos onde você faz reinvestimento, tem o ciclo do plantio, tem o ciclo do crescimento, a fase de crescimento, e tem a fase da colheita. Então a gente vai olhar todos esses ciclos aqui, fica bem claro no relatório do fundo. Então veja que interessante. Então ele relata aqui 2023, previsão 6,5, dividend yield. 24 a 27, 6%. E aqui 28 a 32, aí já sobe para 12%. E 2033 a 2047 sobe para 28%. Então perceba o perfil assim altamente previdenciário, né? Porque a gente está falando no horizonte aqui, né? De quase 25 anos para frente, né, pessoal? Então, basicamente, aí para quem é mais novo, até, ou para quem já está numa idade intermediária, enfim, até para quem já tem mais idade, deseja realmente ter um fluxo recorrente, daqui a alguns anos, um nível de yield realmente interessante, maior, investir no empreendimento é sim uma forma muito interessante, logicamente.
a gente está exposto aos riscos do empreendimento também. Mas cá entre nós, né, risco de empreendimento e transmissão é muito baixo. E aí eu te pergunto, né, por exemplo, se, por exemplo, a Taesa vai te pagar esse nível de distribuição, né? Não vai, né, pessoal? Nenhuma empresa elétrica consegue distribuir isso aí, né? Por questão até de nível de distribuição legal, né? A lei não tem obrigatoriedade, assim como nos fundos, de que 95% do valor seja distribuído, né? Então a empresa distribui basicamente quanto ela quer, né? Esse é um fato, né? Logicamente, as empresas, os acionistas de elétrica recebem um pouco mais, mas isso não chega nem perto, né, do que a gente está vendo aqui, porque aqui a gente está direto na estrutura societária do fundo, né, pessoal? Então essa que é a diferença, via fundo, né, não via ação ordinária. Então esse é o X da questão. É, bom, então aqui ele fala como é que funciona o ciclo, né? Olha, ele fala que, por fim, ó, as debêntures de TSM começam a ser amortizadas apenas em 2025, né? Então ele tem dívida para pagar aqui. Ó, a TME terá o pagamento total principal em 2027, né? Porque ele emitiu debêntures novas aqui. Então, esse é um dos principais motivos do dividendo subir, fazer esse salto aqui, esse degrau, de 27 para 28. É porque ele finaliza o pagamento das debêntures de TME, que é uma das maiores aqui. E aqui em 2028, ele faz um ciclo novo de realavancagens, né? E aí começa a redistribuir mais. E ao final aqui de 2033, ele faz mais ciclos de realavancagem, e esses últimos anos, até 2047, como são anos sem dívida, basicamente, onde ele já pagou, vamos dizer assim, o projeto todo já está performado, já está pago, né? O seu empreendimento já está inteiro pago, aí a fase de colheita, né? Ele vai basicamente distribuindo o valor do equity por cotistas até o final da concessão. Então a lógica é essa, a lógica foi mais clara nesse gráfico aqui. Então perceba que interessante, né? Aqui, primeiro ciclo é o ciclo de 6 a 12, que a gente está vendo nesse presente momento, é o ciclo de plantio, né? Onde a gente está, por exemplo, comprando o equity através de dívida, vamos por assim dizer, né? De uma forma bem simplificada, né? E aí chega um momento lá em 2033 que o equity passa a ser predominante. Aqui ele faz alguns ciclos de realavancagem, né? Em alguns ativos, basicamente, mas ele começa, a partir desse momento aqui, ter a possibilidade de fazer distribuições do próprio equity, né? E chega ao final, veja que o nível de equity vai aumentando, no final o ativo é 100% dele, aqui, ó, por exemplo, a partir de 2043, 44, e no final ele já não tem mais dívida tomada e ele passa a distribuir somente equity no final, ou seja, ele vai fazendo a amortização do valor do equity, por isso que esses valores aqui são maiores, de fato. Ele devolve todo o dinheiro aqui para o cotista em forma de equity, né? E você veja, um dividendo aí de 28%, né, pessoal? Um dividendo, olha, fora do comum, né? Por exemplo, se você investiu, sei lá, você investiu 10 mil reais aí, a gente está falando de dividendo de 30%, e aí você recuperou 3 mil em apenas um ano. Ou seja, em 3 anos tem um payback do investimento, pessoal. Você percebe o que a gente está falando aqui? Por exemplo, se você investiu aqui, sei lá, no início, né? Nesses 3 últimos anos, você já teria tido o payback do investimento, mas você teve todo o ganho desse processo todo de ciclagem aqui. Então, assim, por isso que a TIR desses fundos, ela é alta, né? Ela é excepcional, porque você está fazendo parte de uma estrutura societária onde você recebe é, todos os bônus disso aqui, né? Então ele explica isso aqui, ó, que é a proporcionalidade do valor entre equity e dívida ao valor dos anos, né, como é que fica esse gráfico. Ó, tem uma tendência do aumento do equity à medida que o saldo de dívida diminui com as amortizações. As projeções consideram distribuição ao cotista, né, sempre ocorre independentemente da dívida, né. Então, mas que no final também elas reduzem o valor do fundo ao longo do tempo, já que parte dos valores é entregue aos cotistas. Então, de fato, a gente vê isso no final aqui do ciclo, né? E você vai entregando do meio para o final parte do valor do equity para os cotistas e isso reduz o valor do fundo. Com o passar dos anos, as distribuições recorrentes aos cotistas, o valor reduz, já que o valor gerado pelas investidas é transferido do fundo para os investidores. Então, basicamente, o investidor recebe todo o valor do fundo qual ele participa. Aqui, um resumo para fechar dos 7 ativos, né? Aí, quem quiser dar mais uma olhadinha no prospecto, tem com bastante detalhe, né? Mas a gente já viu que são ativos de transmissão bem interessantes, né? Em 8 estados brasileiros, e esses ativos aqui, as linhas de transmissão, todas com RAP contratada, né? E o final de contrato dele lá para 2047. Então, é um fundo que trabalha assim com bastante previsibilidade.
Fica a dica para todo mundo, fundo de transmissão, o maior fundo de transmissão, e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.